Olá, hoje vamos mergulhar fundo em um dos temas mais poderosos e, claro, controversos da nossa história recente, a bomba nuclear. A gente vai explorar a ciência por trás dela, a história e o grande dilema que nasceu quando a humanidade conseguiu liberar essa força direto do coração do átomo. Para começar a entender o que é uma bomba nuclear, a primeira coisa é ter noção da escala dela. Sabe, não é uma explosão comum, nem de longe. A gente está falando de uma força que pode literalmente apagar uma cidade do mapa e mudar o rumo da história, assim, num piscar de olhos. Pois é, e esse número aí na tela, 200 mil, ele representa o custo em vidas humanas da única vez que esse tipo de arma foi usado numa guerra. Foram mais ou menos 200 mil pessoas mortas nos ataques a Hiroshima e Nagasaki. É um lembrete bem pesado do poder sobre o qual a gente está conversando. Olha só que impressionante essa comparação. Ela mostra bem a evolução assustadora dessa tecnologia. A Little Boy, a bomba que caiu em Hiroshima, tinha força de 15 quilotons de TNT. Aí, só 16 anos depois, a União Soviética vai lá e testa a Tsar Bomba, com a potência de 57 megatons de TNT. Isso é mais de 3.000 vezes mais forte. A escalada de poder é difícil até de imaginar. Tá, mas como isso funciona? Como se consegue tanta energia? Basicamente, no coração de uma bomba nuclear acontecem um de dois processos. Vamos dar uma olhada nessas duas receitas atômicas que liberam todo esse poder. A primeira delas é a fissão. Imagina que é como quebrar alguma coisa para liberar a energia que está lá dentro. Um nêutron bate num átomo pesado, tipo o urânio, e esse átomo se parte. Ao se partir, ele solta mais nêutrons que batem em outros átomos e por aí vai. É uma reação em cadeia que fica completamente fora de controle em uma fração de segundo. Foi essa a tecnologia das primeiras bombas, aliás. E aí a gente tem a fusão. Se a fissão é quebrar átomos, a fusão é o exato oposto. É juntar, é unir átomos bem leves. É exatamente o mesmo processo que faz o nosso Sol brilhar. O grande desafio aqui é que para isso acontecer precisa de uma temperatura e uma pressão absurdas, mas o resultado, a energia liberada, é muito, mas muito maior que a da fissão. Essa tabela aqui resume tudo muito bem. De um lado, a fissão, dividindo átomos pesados como urânio. Do outro, a fusão, unindo átomos leves de hidrogênio. Mas a parte mais impressionante, o ponto-chave mesmo, está no gatilho. Para começar uma fusão, você precisa de quê? Da energia de uma explosão de fissão. Ou seja, uma bomba de fusão, a tal bomba termonuclear, tem basicamente uma bomba de fissão menorzinha dentro dela só para dar o start. Mas é claro que a tecnologia não parou por aí, né? Usando esses dois princípios, fissão e fusão, foram desenvolvidos vários tipos diferentes de armas, cada uma com um objetivo estratégico. A gente fala bomba nuclear, mas na verdade existe um arsenal bem variado. Primeiro, tem a chamada bomba suja. E aqui, olha, é super importante entender uma coisa. Ela não é, tecnicamente, uma bomba nuclear. Ela não tem uma explosão atômica. O que ela faz é usar um explosivo comum, tipo dinamite, para espalhar material radioativo por todo lado. O objetivo não é a explosão em si, mas a contaminação, deixar uma área inteira inabitável por anos. Depois vem a bomba de nêutrons. Essa sim é uma arma termonuclear e ela foi projetada com um propósito que é, no mínimo, arrepiante. A ideia dela é maximizar a emissão de radiação, que é super letal para qualquer ser vivo, mas causando o mínimo de dano possível a prédios, estradas, infraestrutura. É basicamente uma arma pensada para matar gente, mas preservar as coisas. E, por fim, as armas nucleares táticas. O nome já dá uma pista. São bombas de menor potência, sabe? Elas não foram pensadas para varrer cidades do mapa, e sim para serem usadas num campo de batalha contra alvos militares bem específicos, tipo uma grande concentração de tropas inimigas ou uma base naval. Bom, e tudo isso leva a gente da ciência direto para a geopolítica. Porque com um poder desse tamanho em jogo, a pergunta que não quer calar é: quem tem essas armas? Quem faz parte desse clube nuclear? Então, o cenário hoje é mais ou menos esse. Existem os países reconhecidos oficialmente pelo Tratado de Não Proliferação, o TNP, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Aí tem outras potências que a gente sabe que têm as armas, mas que estão fora desse tratado, como Índia, Paquistão e Coreia do Norte. E por último, tem o caso de Israel, que mantém uma política de ambiguidade. Eles nunca confirmaram, mas também nunca negaram que possuem um arsenal nuclear. Embora a gente sempre fale em mais países tentando ter a bomba, o caminho contrário, o desarmamento, também já aconteceu, ainda que seja bem raro. O caso mais famoso é o da África do Sul.
Eles desenvolveram a própria arsenal nuclear e depois simplesmente abandonaram tudo, desmontaram por conta própria. E tem também o caso das ex-repúblicas soviéticas, como Ucrânia, Belarus e Cazaquistão, que, depois do fim na União Soviética, se viram com armas nucleares em seu território e decidiram devolver tudo para a Rússia. E tudo isso nos joga no meio do grande dilema da era nuclear, né? Afinal, a existência dessas armas torna um mundo mais seguro? Ou nos deixa o tempo todo a um passo da destruição total? Desde o começo, existiram tentativas de controlar essa tecnologia. Começou lá atrás, com manifestos de cientistas como o de Russell e Einstein, alertando sobre os perigos. Depois vieram os tratados, tentando proibir testes na atmosfera, tentando impedir que mais países conseguissem a bomba. É uma briga constante para tentar manter sob controle esse poder todo que foi solto no mundo. No fundo, a grande controvérsia se resume a essas duas ideias que são totalmente opostas. De um lado, o pessoal do desarmamento que diz, olha, o único jeito de ter segurança de verdade é se livrando de todas essas armas. Ponto. Do outro, tem a teoria da dissuasão, ou deterrence, que diz que a posse dessas armas, na verdade, evita grandes guerras, porque ninguém seria louco de começar um conflito que acabaria com todo mundo. É uma paz meio estranha, um paradoxo mantido pelo medo constante da aniquilação mútua. E agora, uma curiosidade. Por mais bizarro que pareça, já se pensou muito em usar explosões nucleares para fins pacíficos. Sério. Existiram programas como a Operação Plowshare, nos Estados Unidos, que estudavam usar bombas para fazer obras de engenharia gigantescas, tipo cavar canais ou portos. E a coisa ia até mais longe, beirando a ficção científica. Usar bombas nucleares para desviar asteroides que estivessem vindo em direção à Terra. E isso tudo nos deixa com aquela pergunta final, né? Esse poder imenso do átomo que pode destruir o mundo, mas que também foi usado para criar novos elementos e que, quem sabe, um dia pode nos salvar de um asteroide. Ele é o que, afinal? É o auge da nossa inteligência, da nossa capacidade ou é o começo do nosso próprio fim? Essa é uma resposta que a história ainda não deu.